Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção: Rebeca e Jacó. Número 183. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta, na Sagrada Escritura, Gênesis 27, uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaque, graças à solicitude e engenho de sua mãe Rebeca. Ei-la tal como conta o Espírito Santo. Em seguida juntarei a explicação. Artigo 1. Rebeca e Jacó. Parágrafo 1. História de Jacó. Número 184. Esaú venderá a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó que ela amava ternamente as vantagens daquele privilégio, empregando, para isto, uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaque, sentindo-se extremamente velho, quis, antes de morrer, abençoar seus filhos, e, chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca, prontamente, pôs Jacó ao corrente do que se passava, e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele lhes trouxe, ela os preparou do modo que Isaque mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaque, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaque, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como de Jacó, mas, fazendo aproximar-se e tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: em verdade a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E, convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou, então, e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus irmãos, e terminou a bênção com estas palavras: aquele que te amaldiçoar seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaque acabara de falar, entrou Esaú trazendo um guisado da caça que abatera, e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas, longe de retratar o que fizera, confirmou, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor, e acusando em altas vozes o embuste do seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, notam os santos padres, ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra.
Isaque, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando ao irmão. Por isso Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó que, para matá-lo, só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte, se sua extremosa mãe Rebeca não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu. Parágrafo 2. Interpretação da história de Jacó. Número 185. Antes de explicar esta história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é figura dos réprobos. Basta, apenas, examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Primeiro, Esaú, figura dos réprobos. Números de 185 a 190. Primeiro, Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa, e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora, ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca, e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar, que chegou a vender seu direito de progenitura por um prato de lentilhas. Quinto, estava, como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos, todos os dias. Primeiro, fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Interrenes fortes, incaelestibus debiles. Por isso, segundo, não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para aí morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espírito acanhados, carolas e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo, e que trabalham mais no interior do que fora. Terceiro, os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas, de resto, não suportariam vê-la amada eternamente, porque não tem para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção, a que se entregam os bons filhos e servos da Santíssima Virgem para obter sua afeição, na certeza de que esta devoção lhes é necessária à salvação, e acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem, e que não desprezam abertamente sua devoção, isso é bastante e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem e são seus servos, ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela nem emenda para eles. Quarto,
Esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc., sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo, por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra, e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Quinto, os réprobos, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quanto podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó. Enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Segundo Jacó, figura dos predestinados, números de 191 a 195. Primeiro, Jacó, o caçula, era de compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível, para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava ternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer à sua mãe. Segundo, amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo o que imaginava agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que se dedicava ao filho. Terceiro, em todas as coisas ele era submisso à sua mãe, obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças, e amorosa, sem queixas. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos, e ele os trouxe a fim de ela os preparar para Isaque, Jacó não replicou nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um só homem, mas, sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Quarto, ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e consultava-a em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu de que tomaria sobre si a maldição. Quinto, ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões por que ele permanecia em casa, tão sedentário, é que procurava imitar sua virtuosa mãe, e afastar-se de más companhias, que corrompem os costumes. Por tal motivo tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Eis também a conduta diária dos predestinados. Números de 196 a 200. Primeiro, vivem em casa, sedentariamente,
com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento, são interiores, e se aplicam à oração, mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior e que, durante a vida inteira, tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparecem às vezes fora, no mundo. Fazem-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado. Por grandes coisas que façam no exterior e que apareçam, preferem muito mais as que se fazem no interior, em companhia da Santíssima Virgem, porque aí executam a grande obra de sua perfeição, ao lado da qual todas as outras são como brinquedos de criança. Por isso, enquanto que seus irmãos e irmãs trabalham muitas vezes para o exterior com mais entusiasmo, habilidade e sucesso, recebendo os louros e aprovações do mundo, eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, bem e prazer em permanecer oculto no reconhecimento com Jesus Cristo, seu modelo, numa submissão inteira e perfeita à sua mãe, do que em realizar, por si próprio, maravilhas naturais e da graça no mundo, como tantos Esaús e Réprodos. Glória et dividiae in domo e o Salmo 111, 3, a glória para Deus e as riquezas para os homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são vossos tabernáculos! O pardal encontrou uma casa para se alojar, e a rola, um ninho, onde abrigar seus filhotes. Oh! Como é feliz o homem que mora na casa de Maria, na qual fizestes, primeiro, a vossa morada. É nesta casa de predestinados que ele de vos somente pede socorro, e em seu coração dispôs subidas e degraus de todas as virtudes, para elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Quão dilecta tabernácula, Salmos 83. Segundo, eles amam ternamente e honram em verdade a Santíssima Virgem, como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com a boca, mas verdadeiramente. Honram-na não só no exterior, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo o que pode desagradar-lhe, e praticam com fervor tudo o que creem poder adquirir-lhe sua benevolência. Trazem-lhe e lhe entregam não só 2 cabritos como Jacó a Rebeca, mas seu corpo e sua alma, com tudo que do corpo e da alma depende, de que são figura os 2 cabritos de Jacó, primeiro para que ele os receba como um dom que lhe pertence, segundo para que os sacrifique e faça morrer ao pecado e a si próprios, escorchados e despojando-os da própria pele de seu amor próprio, e para agradar, por este meio, a Jesus, seu Filho, que não quer para amigos e discípulos, senão aqueles que estiverem mortos a si mesmos. Terceiro, para que os prepare ao gosto do Pai Celeste, e para servir a sua maior glória, que ela conhece melhor que nenhuma outra criatura. Quarto, para que, por seus cuidados e intercessões, este corpo e esta alma, purificados de toda a mancha, bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é o que farão as pessoas predestinadas, que apreciarão e praticarão a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, como lhes ensinamos, para testemunhar a Jesus e Maria um amor efetivo e corajoso. Os réprobos dizem que amam a Jesus, que honram Maria, mas não com sua substância 76, com os seus haveres,
ao ponto de lhe sacrificar seu corpo com os sentidos, sua alma com todas as paixões, como fazem os predestinados. 76. Conforme Provérbios 3, 9. Honora Dominum de tua substantia, honra o Senhor com os teus haveres. 3. Eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que, dos 33 anos que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar a Deus seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Mãe Santíssima. A ela obedecem, seguindo com exatidão os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia os de sua mãe, que lhe diz: Aquiesce concilieis-me. Gênesis 27, 8. Meu filho, segue meus conselhos, aos quais a Santíssima Virgem diz: Quod cum que discerit vobis facite, fazei tudo o que ele vos disser. João 2, 5. Por ter obedecido à sua mãe, Jacó recebeu a bênção, como por milagre, embora por direito natural não devesse recebê-la. Porque os servos nas bodas de Cana seguiram o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que nessa ocasião, a pedido de sua mãe, converteu a água em vinho. Assim, todos aqueles que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste, e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão estas graças em consequência de sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, ao contrário, perderão sua bênção, por falta de submissão à Santíssima Virgem. 4. Os predestinados têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar o seu socorro. Olham-na como a estrela polar guiando-os a seguro porto. Comunicam-lhe, com o coração aberto, suas penas e suas necessidades. Acolhem-se à sua misericórdia e doçura para, por sua intercessão, alcançar o perdão de seus pecados, ou para gozar de seus maternais carinhos em suas aflições e contrariedades. Atiram-se até, escondem-se e se perdem do modo admirável em seu regaço amoroso e virginal, para aí ficarem abrasados de amor, para aí se purificarem das menores manchas, e para aí encontrarem plenamente a Jesus, que aí reside como no mais glorioso dos tronos. Oh! Que felicidade! Não creais, diz o abade Guerrico, que seja maior felicidade habitar o seio de Abraão que o seio de Maria, pois neste colocou o Senhor o seu trono. Ne credideris maiores e se felicitantes habitare ensino Abraico o ensino Mariae, cum ineu dominus possuerit tronus suum. Os réprobos, ao contrário, põem toda a confiança em si próprios, só comem, como o filho pródigo, o que comem os porcos. Como vermes, só se alimentam de terra. E porque amam somente as coisas visíveis e passageiras, como os mundanos, não apreciam as doçuras e suavidades do seio de Maria. Não sentem aquele apoio e aquela confiança que os predestinados sentem pela Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente sua fome exterior, como diz São Gregório, porque não querem provar a suavidade que está preparada no próprio íntimo deles e no íntimo de Jesus e de Maria. 5. Finalmente, os predestinados mantêm-se nos caminhos da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na, e nisto eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Esta boa mãe lhes diz:
de a ti que custodiunt vias meas. Provérbios 8:32. Bem-aventurados os que praticam minhas virtudes, e caminham sobre as pegadas de minha vida, com o socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo, durante sua vida, devido à abundância de graças e de doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude, e com muito mais abundância que aos outros que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto, para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos meus servos, que durante a vida tenha imitado fielmente as minhas virtudes. Os réprobos, ao contrário, são infelizes durante a vida, em sua morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se com pertencer a alguma de suas confrarias, com recitar uma ou outra oração em sua honra ou fazer qualquer devoção exterior. Ó Virgem Santíssima, minha boa mãe, quão felizes são aqueles, eu o repito com transportes de coração, quão felizes são aqueles que, sem se deixar seduzir por uma falsa devoção, guardam fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Quão infelizes, porém, e malditos, aqueles que, abusando de vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Maledicti omnes qui declinant mandatis tuis, malditos os que se afastam de teus mandamentos. Salmos 118, 21. Artigo 2. A Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Números de 201 a 207. Eis, em seguida, os caridosos deveres que a Santíssima Virgem cumpre como a melhor das mães, para com seus fiéis servos, que a ela se deram como indiquei, e conforme a figura de Jacó. Parágrafo 1. Ela os ama. Ego diligentes me diligo, eu amo aqueles que me amam. Provérbios 8:17. Ela os ama primeiro porque é sua verdadeira mãe. Ora, uma mãe ama sempre seu filho, o fruto de suas entranhas. Segundo, ela os ama por reconhecimento, pois que eles efetivamente a amam como sua boa mãe. Terceiro, ela os ama, porque, sendo predestinados, Deus os ama. Em Jacob de Lexi, Esaú tem ódio a Bui, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Romanos 9:13. Quarto, ela os ama porque eles se lhe consagraram, e porque são sua partilha e herança. Em Israel Hereditário e Eclesiástico 24:13. Ela os ama eternamente, e com mais ternura do que todas as mães juntas. Acumulai, se puderdes, num só coração materno e por um filho único, todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida essa mãe amaria muito esse filho. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacó, e muito mais. Eis o que esta boa mãe, da qual Rebeca era apenas a figura, faz com o fito de alcançar, para seus filhos, a bênção do Pai Celestial. Primeiro, ela espreita, como Rebeca, as ocasiões favoráveis de lhes proporcionar algum bem, de os engrandecer, de os enriquecer.
Ela vê claramente em Deus todos os bens e males, as boas e más fortunas, as bênçãos e as maldições divinas, e por isso, já de longe, dispõe as coisas para isentar seus servos de todo o mal e cumulá-los de todos os bens. De sorte que, se há um bom proveito para alcançar em Deus, pela fidelidade de uma criatura em algum alto emprego, é certo que Maria o conseguirá para algum de seus filhos, e lhe dará a graça de chegar ao fim com fidelidade. Ipsa procurat negotia nostra, diz um santo. Segundo, ela lhes dá bons conselhos, como Rebeca Jacó. Filine, acquiesce concilies meis, meu filho, segue meus conselhos. Gênesis 27, 8. E, entre outros conselhos, ela lhe sugere levar-lhe 2 cabritos, isto é, seu corpo e sua alma, de lhes consagrar para que ela prepare um manjar agradável a Deus, e de fazer tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinou pela palavra e pelo exemplo. Se não é diretamente que lhes dá seus conselhos, falo pelo ministério dos anjos, para os quais constitui o maior prazer e a maior honra obedecer a menor de suas ordens para descer à terra e auxiliar seus fiéis servos. Terceiro, quando lhe levamos e consagramos nosso corpo e nossa alma com tudo que deles depende, sem nada excetuar, que faz esta boa mãe? O mesmo que fez, outrora, Rebeca aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Primeiro mata-os, tirando-lhes a vida do velho Adão. Segundo escorcha-os e despoja da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e de todo apego à criatura. Terceiro purifica-os de toda a mancha, sujeira e pecado. Quarto prepara-os ao gosto de Deus e para sua maior glória. Ninguém como ela conhece perfeitamente este gosto divino e esta maior glória do Altíssimo, e, portanto, só ela pode, sem enganar-se, aprontar e preparar nosso corpo e nossa alma de acordo com esse gosto infinitamente elevado e essa glória infinitamente oculta. Quarto, esta boa mãe, depois de receber a oferenda perfeita que lhe fizemos de nós mesmos e de nossos próprios méritos e satisfações, pela devoção de que falei, depois de nos ter despojado de nossos antigos hábitos, limpa-nos e nos torna dignos de aparecer diante de nosso Pai Celeste. Primeiro ela nos cobre com as vestes limpas, novas, preciosas e perfumadas de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo seu Filho, daquelas vestes que ela conserva em sua casa, ou, por outra, em seu poder, pois que é a tesoureira, a dispensadora universal dos méritos e virtudes de seu Filho Jesus Cristo, dons que ela dispensa e comunica a quem quer, quando quer, como quer, e enquanto quer, como já vimos acima, conforme Números 25 e 141. Segundo ela rodeia o pescoço e as mãos de seus servos com o pelo dos carneiros mortos e escorchados, quer dizer, ela os reveste dos méritos e do valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica, em verdade, tudo que eles têm de impuro e imperfeito em suas pessoas. Mas não perde nem dissipa o bem que neles a graça já realizou. Pelo contrário, guarda-o e aumenta-o para lhes ornar e fortalecer o pescoço e as mãos, isto é, para que eles tenham força para carregar o jugo do Senhor, que se carrega ao pescoço, e para fazerem grandes coisas que redundem na glória de Deus e na salvação de seus irmãos.
Terceiro, ela põe um novo perfume e uma nova graça nessas vestes e ornamentos, pelo contato de suas próprias vestes. Seus méritos e suas virtudes, que ela, ao morrer, lhes legou em testamento, como diz uma santa religiosa do século XVII, morta em odor de santidade, e que o soube por revelação. De modo que todos os seus servidores, seus fiéis servos e escravos, ficam duplamente vestidos com as vestes dela e com as de seu filho. Omnis domesticia e os vestitis sunt duplicibus. Provérbios 31, 21. Por isso eles não têm que recear o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os réprobos, completamente nus e despojados dos méritos de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, não poderão suportar. Quinto, ela concede-lhes, enfim, a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam os segundos, os filhos adotivos, e, portanto, não devessem recebê-la. Com essas roupas novas, preciosas e odorosas, e com seu corpo e alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito de repouso do Pai Celeste. Este os ouve e os reconhece pela voz, a voz do pecador. Toca-lhes as mãos cobertas de pelos. Aspira o perfume que de suas vestes se desprende. Come alegremente o que Maria lhe preparou. E neles reconhecendo os méritos e o bom odor de seu filho e de sua Mãe Santíssima. Primeiro, dá-lhe sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu. De Rórica Eli, Gênesis 27, 28, isto é, da graça divina que é a semente da glória. Benedicit-nos in nomine benedictione spirituali in Christo Jesu. Efésios 1, 3. Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. Bênção da fertilidade da terra, de plenitude na terra. Gênesis 27, 28. Em outras palavras, que este bom Pai lhes dá seu pão cotidiano e uma abundância suficiente de bens deste mundo. Segundo, fale os senhores de seus outros irmãos, os reprovados, embora esta primazia nem sempre transpareça neste mundo que passa num instante, e no qual dominam muitas vezes os reprovados. Peccatores e fabuntur et gloriabuntur. Salmos 93, 3, 4, vidi impium super exaltatum e elevatum. Salmos 36, 35. Essa primazia é, no entanto, verdadeira e será manifestada por toda a eternidade, no outro mundo, onde os justos, como diz o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Dominabuntur populis. Sabedoria 3, 8. Terceiro, Sua Majestade, não contente de abençoá-los em suas pessoas, em seus bens, abençoa ainda todos os que eles abençoarem, e amaldiçoa todos os que os amaldiçoarem e perseguirem. Parágrafo 2. Ela os mantém. Número 208. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos é provê-los de tudo para o corpo e para a alma. Ela lhes fornece as vestes duplas, como acabamos de ver. Dá-lhes de comer os manjares mais finos da mesa de Deus. Dá-lhes o pão da vida que ela formou. A generationibus meis implemine. Eclesiástico 24, 26. Meus queridos filhos, lhes diz ela, sob o nome da sabedoria, enchei-vos de meus frutos, isto é, de Jesus, o fruto de vida que eu pus no mundo para vós.
venite, comedite panem meum et bibite vinum quod miscui vobis Provérbios 9, 5. Comedite et bibite, et inebriamine, carissimi Cântico dos Cânticos 5, 1. Vinde, lhes repete, comei do meu pão, que é Jesus, e bebei do vinho de seu amor, que para vos preparei com o leite de meus seios. E como é a tesoureira e a dispensadora dos dons e das graças do Altíssimo, ela toma uma boa porção, a melhor, para alimentar e sustentar seus filhos e servos. Eles são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens, conforme Zacarias 9, 17. São levados ao seio. Adubera portamine Isaías 66, 12. E tem tanta facilidade em carregar o jugo de Jesus Cristo, que quase não lhe sentem o peso, graças ao óleo da devoção com que ela o faz apodrecer. Hugo Neorum Computre 7 a facie e olhe Isaías 10, 27. Parágrafo 3. Ela os conduz. Número 209. O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz a seus fiéis servos é conduzi-los e dirigi-los conforme a vontade de seu filho. Rebeca conduzia o pequeno Jacó e de vez em quando lhe dava bons conselhos, e deu-lhes tanto para ele atrair a bênção de Isaque, como para subtrair-se a fúria de Esaú. Maria, a estrela do mar, guia todos os seus fiéis servos a bom porto. Mostra-lhes os caminhos da vida eterna. Desvia-os dos passos perigosos. Leva-os pela mão nas sendas da justiça. Sustém-nos quando estão prestes a cair. Levanta-os quando caíram. Repreende-os, como mãe caridosa, quando cometem alguma falta. E, até, às vezes, os castiga amorosamente. Um filho que obedece a Maria, pode acaso errar o caminho que leva à eternidade. Ipsum sequens, non devias. Seguindo-a, não vos extraviareis, diz São Bernardo. Não temais que um verdadeiro filho de Maria se deixe enganar pelo demônio e venha a cair em alguma heresia formal. Onde se manifesta a mão condutora de Maria, aí não se encontram nem o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com seus sofismas. Ipsa tenente, non corruis. Parágrafo 4. Ela os defende e protege. Número 210. O quarto favor que a Santíssima Virgem presta a seus filhos e fiéis servos é defendê-los e protegê-los de seus inimigos. Rebeca, por seus cuidados e por sua habilidade, livrou Jacó dos perigos que o ameaçavam, e particularmente da morte que lhe jurara Esaú, e que, no auge da raiva e inveja que o dominavam, ele teria levado a termo, como outrora Caim a seu irmão Abel. Maria, a Mãe misericordiosa dos predestinados, abriga-os sob as asas de sua proteção, como uma galinha aos pintinhos. Ela lhes fala, abaixa-se até a eles, é condescendente para com suas fraquezas, protege-os contra as garras do gavião e do abutre. Acompanha-os como um exército em linha de batalha. Ut castrorum ossis ordinata Cânticos dos Cânticos 6, 3. Pode um homem, garantido por um exército de 100.000 soldados, ter receio de seus inimigos? Menos ainda há de recear um servo fiel de Maria, rodeado que está da proteção e força de sua Mãe Santíssima.
Esta mãe e princesa poderosa enviara antes batalhões de milhares de anjos em socorro de um só de seus servos, para que se não dissesse que o servo fiel de Maria, que a ela se confiou, sucumbiu à malícia, ao número e à força do inimigo. Parágrafo 5. Ela intercede por eles. Números de 211 a 212. O quinto, enfim, e o maior bem que a amabilíssima Maria proporciona a seus fiéis devotos, é interceder por eles junto de seu Filho, apaziguá-lo por suas preces, uni-los a ele por um forte elo, e para ele os conservar. Rebeca mandou a Jacó que se aproximasse do leito de Isaque. E o ancião tateou as mãos e os braços do filho, abraçou-o e beijou-o com alegria, mostrando-se contente e satisfeito com o acepip que Jacó lhe apresentava. E ao aspirar com extrema satisfação o perfume que se evolava das vestes de Esaú, exclamou: Esse odor filimei sicut odor agri pleni, qui benedicit dominus. Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. Gênesis 27, 27. Este campo florido, cujo odor encanta o coração do Pai, outro não é que o odor das virtudes e dos méritos de Maria, que é um campo cheio de graça, no qual Deus Pai semeou, qual grão de trigo dos eleitos, o seu Filho único. Bem-vindo é, junto de Jesus Cristo, Pai do futuro século, um filho que recebe o bom odor de Maria. E quão pronta e perfeitamente ele fica unido, já o demonstramos longamente. Além disso, depois de cumular de favores seus filhos e servos fiéis, Maria Santíssima lhes obtém a bênção do Pai Celestial e a união com Jesus Cristo, e, mais, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda e por eles vela constantemente, para que não percam a graça de Deus e não caiam nas armadilhas do inimigo. In plenitude sanctus detinet. Detém os santos em sua plenitude, e ajuda-os a perseverar até o fim, como já vimos. Aí está a explicação desta grande e antiga figura da predestinação e da condenação, figura tão desconhecida e tão cheia de mistérios.